Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingão de rodada do Brasileirão, rodada de número 20, ou como queiram, a primeira rodada do turno. Eu particularmente eu gosto de falar primeira rodada do turno. Eu gosto, eu acho legal, mas vai de cada um pensa de uma maneira. E tivemos lá na Bahia, ô Bahia. Gosto muito, tô programando uma viagem à Bahia. Espero sinceramente, não para esse ano, ano que vem. Espero sinceramente que a minha viagem bata com algum jogo do Bahia para me fazer a minha resenha lá do estádio. Pô, seria sensacional. Porra, seria um título mundial para mim pessoalmente, pro Alexandre, e um título pro canal Resenha com Magalhães de fazer um vídeo direto lá da Bahia. Vai ser. Eu vou conseguir, Papai do Céu vai dar essa moral aqui para seu amigo Magalhães e aqui pro canal. Até porque eu acho que eu mereço um pouquinho. Tô trabalhando a vida inteira, não sacaneio ninguém, não sou perfeito, mas procuro não pisar no pé de ninguém, no calo de ninguém, não pegar nada de ninguém. Apesar de... Não, deixa essa porra pra lá, não vou nem falar nada, deixa quieto. Mas eu tento ser o mais honesto possível. Só que aqui no Brasil ser honesto é símbolo de babaca, né? Mas sem problema nenhum. Só não quero que ninguém pise no meu calo. Também não piso nos outros para ninguém pisar no meu. E lá na Bahia, o Bahia iniciou o seu segundo turno, obviamente jogando contra o Bragantino. Lembrando, na primeira rodada, o Bragantino venceu o Bahia por 2-1. Você, meu amigo torcedor do Bahia, lembra qual era o esquema do Bahia na primeira rodada? Sabe quantos jogadores daquele time do Bahia que iniciou o Campeonato Brasileiro estavam nesse jogo de hoje? A gente vai dar uma comentada aqui, vai falar aqui rapidamente. Mas o Bahia jogou e goleou o Bragantino. Aí você vai me perguntar, Magalhães, ficou surpreso? Não fiquei surpreso do Bahia ter goleado. Porra, Magalhães é puxa-saco pra cacete. Magalhães tava metendo cacete no Bahia agora porque goleou, falou que esperava uma goleada do Bahia. Não, você entendeu errado. Eu não esperava uma goleada do Bahia. Sair uma goleada no jogo Bragantino e Bahia era previsto. Simplesmente porque os dois times são muito parecidos. Muitas das vezes os dois times são kamikazes. Então, quando são kamikazes assim, dá muito espaço. E se tiver num dia o time feliz na finalização, poderemos ter goleada. Então, esse jogo Bahia e Bragantino, ter tido goleada, não é nada fora da curva pela formação que os dois times têm, pela maneira como jogam, que é muito parecido. Em muitos aspectos, o jogo, o estilo, até a administração do time são parecidos. Se você pegar a média de idade do Bahia, tem muito jovens. Do Bragantino, a mesma coisa. Então, em muitas coisas, Bahia e Bragantino são espelhados. Algumas são completamente diferentes. Exemplo, tamanho de torcida. Não dá para você comparar. Então, não dá para você fazer no Bahia algumas coisas que se faz no Bragantino. Porque no Bragantino, apesar de ter pressão, irmão, não dá para comparar a torcida do Bragantino em relação a tamanho com a do Bahia. Então, Bahia e Bragantino jogaram e o Bahia goleou o Bragantino por 4-0. Foi justo? Sim, foi justo. Mas o jogo não foi de um time só.
Tem goleadas que é um time só. Um time ataca, o outro se defende. Toma goleada. Bem feito. O Bragantino não ficou com a bunda na trave, até porque não é característica do Bragantino que eu acabei de falar. Então o Bragantino foi goleado, sim. Como o Bragantino goleou o Flamengo, ele também pode ser goleado. É por causa da maneira de jogar. Não tô tacando balde de água fria no Bahia. Não é nada disso. Eu tô falando de característica. Da mesma maneira que o Bahia goleou o Bragantino, se jogar da mesma maneira com algum determinados times, o Bahia pode tomar uma goleada. Pelos espaços que de vez em quando dá. Então eu já tô falando isso aqui pro Bahia, antes de eu falar desse jogo de 4-0 Bahia contra o Bragantino. O próximo jogo do Bahia é contra o Botafogo. Não dá pra jogar assim. De peito aberto. Se jogar de peito aberto contra o Botafogo vai ter problema. Então, é só se ligar. O treinador do Bahia sabe disso. Sabe disso. Então é sobre esse jogo do Bahia 4-0 contra o Bragantino que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, e meu amigo torcedor do Massa Bruta, do Bragantino, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. E aqui 3 coisas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, na primeira linha, é o link do pessoal do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos, documentários, minisséries, tudo sem travar, em alta definição. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães do WhatsApp, você tem direito à promoção Dia dos Pais. Então clica aí no seu grupo do WhatsApp onde está escrito Zone Play e pergunta qual é a promoção. E terceiro, se você gosta do canal Resenha com Magalhães, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então vai lá e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Eu fiz uma pergunta aqui. Qual era o time do Bahia? Bom, primeiro, o Bahia iniciou jogando contra o Bragantino com 3 zagueiros. O Rezende fazendo esse terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. O Gabriel Xavier por um lado. Deixa eu pegar aqui. O Canu centralizado e o Rezende pelo lado esquerdo. Tinha uma linha de 4, né, no meio de campo, ali. Jacaré, Tassiano, Iago e o Chaves fazendo. Jacaré e o Chaves fazendo ali os alas. Na frente, o Everaldo como centroavante, o Cauli jogando mais pelo lado esquerdo e o Ademir mais pelo lado direito. Se você pegar o time do Bahia hoje, é uma outra formação. O Bahia hoje jogou ali num 4-2-3-1. Ou seja, da primeira partida do primeiro turno para o segundo turno, o Bahia mudou o esquema. E dos 11 jogadores que jogaram aquela primeira partida contra o Bragantino, 6 continuaram jogando. O goleiro, Marcos Felipe, o Canu, o Rezende, só que não de zagueiro, agora o Rezende, na sua posição de origem, o Tassiano, o Cauli e o Ademir. Ou seja, o goleiro, um zagueiro, 2 jogadores de meio campo, Rezende e Tassiano, e 2 jogadores da frente, o Cauli e o Ademir. Era um time que basicamente jogava ali com o Iago Felipe e Tassiano, mas na contenção, Tassiano chegando um pouco, o Cauli mais na criação, como sempre foi, o Everaldo como centroavante mais fixo e o Ademir puxando a ponta, tendo o Jacaré como ala e o Chaves como ala. Hoje, nesse jogo, foi com o Marcos Felipe no gol. Agora já tem o lateral Gilberto, o Canu continuou, na zaga entrou o Vitor Hugo.
e na lateral esquerda o Cândido. Ou seja, daquela zaga que era com 3 zagueiros, só tem o Canu que ficou. O restante da zaga mudou. Aí você vai para o meio de campo. O meio de campo tinha ali Jacaré, Tassiano, Iago Felipe e Chaves. Na verdade, Jacaré e Chaves eram alas, mas fechavam no meio de campo. Mas era Iago Felipe e o Tassiano. Hoje no meio de campo continua o Tassiano, só que o Rezende saiu da zaga e volta para fazer a sua linha de marcação ali de volante. Então Tassiano e Rezende como volante. Na linha mais à frente tem 3. Ademir pelo lado direito, que continua. O Cauli na armação, que continua. Só que tem o Rafael Ratão pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, naquele esquema, caía muito Cauli. Hoje tem o Ratão que cai por ali. E na frente tinha o Everaldo. Agora é o Mingote. O Everaldo continua lá, mas hoje foi a opção do Mingote. Então daquele time do primeiro turno, tinham 6. Para esse jogo, mudaram 5. Então entraram Gilberto, Vitor Hugo, Cândido, Rafael Ratão e Mingote. Entraram 5 jogadores daquele time para esse. 5 jogadores que mudaram um pouco ali o jogo. A zaga é praticamente outra. Sobrou o goleiro e o Canu. A zaga é praticamente outra. Gilberto, Vitor Hugo e o Cândido entraram ali. O que mudou mais foi justamente a zaga, porque do meio para frente, Rezende continua, Tassiano continua, Ademir continua, Cauli continua, ou seja, do meio para frente ali na reformulação tática, acabou entrando 2 jogadores. Então, a maior diferença que se tem do Bahia, do primeiro jogo para esse, é a formação tática, que não é mais com 3 zagueiros, e a distribuição dos jogadores novos dentro do campo. O Bahia melhorou? Sim, melhorou. Sim, o Bahia melhorou. Foi um jogo de um time que está lá em cima na tabela contra um time que está brigando contra o rebaixamento, que é o Bahia. Os dois times são muito parecidos. Muito parecidos. Jogadores com a idade média baixa, jogadores com muita velocidade, jogadores que não têm um porte físico muito avantajado, times que correm muito, times que partem muito para o ataque, de vez em quando se desestruturam defensivamente, deixam muitos espaços, tanto um quanto o outro. Então era um jogo que provavelmente teria muitos gols, provavelmente seria um dos melhores jogos da rodada. Eu falei isso aqui no meus palpites. E um jogo que tinha tudo para não ter empate e ter muitos gols. Poderia ser muitos gols de goleada. Eu acho que até eu falei isso. De goleada ou muitos gols de ter um 3-2, 4-3. Porque os times são assim. É a essência do Bragantino e a essência que foi montado para esse Bahia. Quem foi melhor? Óbvio. Quem foi melhor foi o Bahia. Quer dizer, óbvio não. Porque não necessariamente quem ganha jogou melhor. Né? A gente já viu aí times dando um chute ganhando e não jogou nada. Só deu um chute, fez um gol e não jogou mais nada. Só ficou se defendendo. Então não é lógico. Mas o Bahia jogou melhor. Foi ataque contra a defesa? Não. Foi um jogo aberto. Que muitas das vezes, aberto demais, os times dando espaço defensivo demais, os dois times. Erraram passes pra cacete, erraram muitos passes, erraram muitas saídas de bola, erraram saída de bola demais, proporcionaram ao adversário contra-ataques, proporcionaram ao adversário roubar a bola próximo à sua área. Tivemos muitas criações, muitas oportunidades de gol de ambos os lados. Então foi um jogo para quem pagou o ingresso e principalmente para quem não era Bahia e Bragantino, de curtir, de sentar e curtir um jogo, porque era um jogo
aberto. Foi um jogo tático? Sim, foi um jogo tático, mas um jogo com muitos erros defensivos. Esses erros defensivos proporcionaram a goleada. Então quem foi mais feliz e aproveitou os erros defensivos, ganhou o jogo. Então o Bahia foi mais feliz. O Bahia aproveitou melhor as chances. O Bahia mereceu o triunfo, porque aproveitou as chances. O Bragantino errou bastante. Bahia foi decisivo. O Bahia também errou algumas situações. Deu alguns espaços, às vezes muitos espaços ao Bragantino. O Bragantino criou boas oportunidades, mas errou na pontaria. Chute muito fraco, chute muito no meio. Algumas vezes, o goleiro do Bahia, salvando o Bahia, a gente tem que lembrar isso. O goleiro do Bahia também foi muito bem. Então foi um grande jogo. O jogo foi parelho? Cara, o nego pode até rir, mas eu achei o jogo parelho. Eu achei o jogo parelho, apesar do 4-0. Eu achei o jogo parelho. O que aconteceu no jogo é que o Bahia foi mais feliz. O Bahia poderia estar mais concentrado, estava numa tarde melhor. O Bahia aproveitou melhor as chances que teve. O Bahia errou, jogou em cima do erro do Bragantino. O Bragantino tentava jogar no erro do Bahia, o Bahia tentava jogar no erro do Bragantino. Só que o Bragantino não aproveitou os erros do Bahia, e o Bahia aproveitou. Então o triunfo foi justo. Ah, Magalhães, tu tá dizendo que o Bahia jogou mal? Não, o Bahia jogou bem. Como pra mim o Bragantino jogou bem. Só que o Bragantino errou muito e o Bahia não deu mole, aproveitou as chances que teve. E o Bragantino não aproveitou. Contando também que o goleiro do Bahia, como eu falei, fez boas defesas, mas ele tá lá pra isso. E por que eu me baseio nisso? Simples. No primeiro tempo o Bahia fez 2 gols de bola parada. E no segundo tempo 2 gols de contra-ataque. Quando tava 2-0, o Bahia faz 2 gols de contra-ataque. O Bahia ainda meteu uma bola na trave de contra-ataque. Então, gostei do jogo, muito animado mesmo. A gente vai falar mais sobre o jogo, mas vamos aqui, rapidamente, para a tabela. Bom, com este triunfo, o Bahia fica com 21 pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Santos ganhou também de virada do Grêmio e está com 21 pontos, só que o Bahia tem um saldo de -3 e o Santos tem um saldo de -11. Então, no saldo de gols, o Bahia está na frente do Santos. Mas o mais importante foi o triunfo, porque se não faz e entrar na zona de rebaixamento, o Bahia se empata ali, ia ficar o Santos na frente. Então, o triunfo é isso, e principalmente ter vencido na primeira rodada, porque na primeira rodada do turno perdeu, e na primeira rodada do retorno vence. Então o Bahia já começa diferente do que foi o primeiro turno, já começa triunfando. E o Bragantino? O Bragantino está aqui na 6ª colocação com 32 pontos, mas ele pode perder essa 6ª colocação para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai jogar amanhã contra o Goiás. O Atlético Paranaense ganhar vai a 34 pontos, e o Bragantino cai para 7º, mas continua na zona de classificação para a Libertadores. Então foi um jogo no time que está brigando para a Libertadores contra o time que está brigando para não cair. E o time que está brigando para não cair goleia o que está brigando pela Libertadores. Como eu falei, se espelham demais. Jogo muito aberto, muito franco. 2 times, muitas das vezes contra-atacando, muitas das vezes os times trabalhando a bola, ou seja, os 2 times ficaram com a bola e trabalharam a bola, e os 2 times também contra-atacaram. Só que aí tem uma situação. Eu digo e vou repetir. Não dá para você ter um jogo muito legal com a quantidade de erro de passe. Tá? O erro de passe atrapalha porque você se cansa mais, porque você tenta contra-atacar, você tenta tocar e a bola não vai certo. O jogo fica muito picotado. De cada 10 passes você tem que acertar 8. Nem Bahia nem Bragantino acertaram 8. O Bragantino acertou 7. E o Bahia acertava 6. A cada 10 ele acertava 6, ele errava 4.
Mas tem uma explicação. A explicação é que o jogo estava muito corrido. O jogo ficou, boa parte do jogo ficou contra-ataque contra contra-ataque. Porque os times ficaram muito kamikazes, ficaram muito abertos. Então no contra-ataque se desperdiçou muito contra-ataque. Então esse índice de passes errados aumentou muito. Porque nenhum time foi daquele time que trabalhou muito a bola. Ficaram com a bola, trabalharam. Mas não era muito tempo. O tempo maior foi na trocação. Foi na trocação. Então, um índice muito grande de erros de passe. Aí você pega aqui o número de chute, foi muito igual. Na verdade, o Bragantino chutou até mais do que o Bahia. O Bragantino chutou na direção do gol, no gol, 7 vezes. O Bahia chutou 5. O Bahia chutou 13 vezes, tentando acertar o gol e só acertou 5. O Bragantino chutou 11 e acertou 7. Ou seja, o acerto do Bragantino na direção do gol foi até maior proporcional, em relação à proporção, do que o do Bahia. Só que chutou muito fraco. E algumas vezes o Marcos Felipe defendeu. Foi o que eu falei aqui. O Marcos Felipe teve participação também importante nesse triunfo do Bahia. Primeiro gol, bola parada, logo no início do jogo. Bota a bola na área, bate, rebate, sobe pra cá, o Rezende de chute faz o gol. Aproveitou um erro defensivo do Bragantino. Segundo, bola parada de novo. Um escanteio. Marcador tentando segurar o Vitor Hugo para ele não correr. Não consegue segurar o Vitor Hugo, sobe sozinho, faz 2-0. Ou seja, aproveitou uma falha do marcador que estava homem a homem, que não conseguiu acompanhar o Vitor Hugo. O Bragantino toma o segundo gol. No primeiro gol, falha, a defesa bateu cabeça, ficou aquele bate-rebate, fica parecendo aqueles... como é que chama? Videogame não, como é que era? Aquelas máquinas de jogo de bolinha, né? Que eu não sei nem o nome daquela máquina, eu jogava aquele negócio. Eu não me lembro o nome. Parecia aquilo. Fez o gol. Falha. Segundo, escanteio. O jogador sobe sozinho. Falha. Então o Bahia aproveitou bem as falhas que o Bragantino teve. Segundo tempo, 2-0. Contra-ataque do Bahia. Rápido, Cauli, Ademir, botou na frente. Bola dentro da área. Puf. Mingote. 3-0. Contra-ataque rápido, hein? Foi o Cauli. Ademir dá uma mexida no corpo. O jogador do Bragantino não consegue, ele bota na frente. O zagueiro não pega mais, ele cruza pra dentro da área. 3-0. Quarto gol. Contra-ataque de novo. Bola sobra pro Cauli ali, ele recebe a bola, chuta e faz o gol. Ou seja, 2 gols de bola parada em falha e dois gols no contra-ataque. Porque o Bragantino estava todo na frente. Era para se arriscar, era para tentar alguma coisa, mas corria o risco de tomar o contra-ataque. Tomou o contra-ataque, tomou 2 gols. Magalhães, será que se o Bragantino tivesse feito o gol na frente, poderia ter acontecido a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Poderia ter acontecido a mesma coisa. Então, o Bahia triunfou porque fez uma boa partida de novo. O Bahia fez uma boa partida de novo. Só para lembrar, o Bahia na última rodada, ele acabou perdendo para o Atlético Mineiro, mas ele não jogou menos que o Atlético Mineiro. O Bahia fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro. Fez uma boa partida. Eu fiz o vídeo aqui falando. Fez uma boa partida. Eu falei sobre isso. E hoje, contra um time que joga muito aberto, funcionou as coisas e o triunfo apareceu. Bahia fora da zona de rebaixamento. Agora é se preparar, porque vai enfrentar o líder do campeonato aqui no Maracanã. Torcida do Bahia. Não dá pro Bahia jogar assim. Esse é um jogo pro Bahia priorizar uma marcação forte. O Botafogo, fisicamente, é o melhor time do campeonato. E outro detalhe, fisicamente, os jogadores do Botafogo são muito fortes. A maioria é muito alto e forte fisicamente. São muito bons na bola aérea e tem um contra-ataque muito rápido, que joga com 2 jogadores com muita velocidade pelos lados.
Então não dá para o Bahia jogar contra o Botafogo igual jogou contra o Bragantino. Vai ter que rever e fazer uma forma de jogar diferente. Porque aqui contra o Botafogo é mais indigesto. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!